Boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão, pauta da sexta sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, para 1º de abril de 2025. Abrindo para a presença, confirmar a presença dos senhores vereadores. Vai ser confirmamento? Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta sessão ordinária. Convido o vereador Adelmo Cabral para fazer a leitura do texto bíblico. Boa tarde a todos. Não vós deixeis vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Peço à nossa primeira secretária que faça a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Indicação 9 de 2025. Eu, Dionísio Bezerra de Araújo, na condição de vereador, venho respeitosamente, através deste, solicitar ao Poder Executivo a criação de espaços reservados para pessoas com deficiências e pessoas idosas em evento público no município de Santa Luzia do Norte. Indicação 10 de 2025. Eu, Maísa Monteiro, na condição de vereadora desta Casa Legislativa, venho através deste indicar ao senhor prefeito do município que implante ações visando a aquisição de uma unidade de terapia intensiva, UTI móvel, para o município de Santa Luzia do Norte, equipado com todos os recursos de UTI tradicional, permitindo que os socorristas salvem vidas durante o transporte de pacientes graves para um hospital de referência. Requerimento 3 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora Maísa Monteiro, nos termos regimentais, requer após a aprovação do plenário que seja encaminhado ao senhor do prefeito municipal a pedido de informações que seguem. Quais as políticas públicas voltadas à causa animal que estão atualmente em vigor no nosso município? Existe algum programa municipal de controle populacional de animais como campanhas de castração? Se sim, quando ocorre? Quais os critérios de acesso e os resultados obtidos até o momento? O município possui convênios ou parceria com clínicas veterinárias, ONG ou outras entidades para atendimento de animais abandonados, vítimas de maus tratos ou acidentes. Existe a possibilidade de criação de um órgão específico como a coordenadoria ou núcleo de bem-estar animal responsável pela implantação e a fiscalização de políticas relacionadas à proteção animal. Quais educativas e campanhas de conscientização sobre posse responsável e combate aos maus tratos têm sido realizados para a administração municipal? Aberta a inscrição para quem deseja falar sobre o expediente.
Aberta a inscrição para quem deseja falar sobre o expediente. Mais alguém? Dionísio. Encerrado o tempo para a inscrição. Vou ver a vereadora Maísa. Boa tarde a todos, senhores vereadores, população que nos assiste. Então, a indicação relacionada à unidade de terapia intensiva UTI móvel para o nosso município se faz necessário, considerando principalmente os 2 últimos acidentes graves que houveram na intermediação da entrada de Santa Luzia, considerando ainda que a UPAM do município não dispõe de equipamentos necessários e equipe necessária para atendimentos de alta complexidade, né, casos de emergência. A UTI se faz necessário para que, especialmente nesses casos de alta complexidade, proporcione um atendimento ágil e eficaz para salvar a vida das pessoas que estiverem nessa situação de acidentes e outras situações que possam ocorrer na cidade. No tocante ao requerimento da causa animal, busca obter panoramas das políticas públicas municipais que existem no município, permitindo que não só a vereadora Maísa, como toda a Câmara, possa avaliar se for necessário propor melhorias e novas iniciativas para a proteção do bem-estar dos animais da nossa cidade, considerando ainda que já foram feitas solicitações diretas por pessoas da população que não foram atendidas. Então é isso. Vereadora Flávia. Sobre o requerimento dos maus tratos, o requerimento vem com perguntas e eu acredito que não é segredo que o município ele já tem essa campanha voltada. Não sei a frequência, não sei informar de quanto tempo, mas existe sim um programa de castração aqui no município, através de uma ONG ligado. Não sei qual é a ligação do município, mas o que eu, como aqui mesmo, já vi campanhas com tendas na cidade, pessoas levando os cachorros e fazendo gratuitamente essa castração. Afirmo dizer que eu não sei a ligação do município, da prefeitura, mas que já ocorreu aqui no município sim, isso eu já vi. E em questão de vacinação, os agentes de saúde fazem esse trabalho na campanha que é dos cachorros, que eu também não sei, questão do calendário da vacinação, mas que o município também oferece essa vacina de campanha, isso aí também, e é isso. Vereador Dionísio. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, população público. Desculpa, meu Deus. Desculpa, boa tarde a todos, presidente, vereadores dessa casa, funcionários dessa casa e população presente e quem nos assiste aí nas redes sociais. Coloquei uma indicação para podermos que a partir do próximo evento que haver no município, seja ele público ou privado, que o município ou a empresa responsável ela tenha a responsabilidade com os idosos, com as pessoas que têm acessibilidade, uma vez que esse mês de abril é o mês que se consolida como o mês do autismo. Então é muito importante nós vereadores, representantes desse povo dessa cidade, estarmos aqui para cobrar da gestão, entendeu? Quando eu for fazer os eventos do município, das empresas privadas que venham fazer algum show aqui, que tenha um espaço reservado para que essas pessoas possam ter um ambiente adequado para elas. Uma vez que a gente sabe que nunca houve aqui um espaço reservado para a população mais carente, os idosos, as crianças com deficiência. Então, eu quero dizer que coloquei essa indicação nesse intuito, da gente trazer benefícios que sejam para a população. E a gente vai estar aqui para estar cobrando, está entendendo, dos responsáveis para isso. Muito obrigado.
Podemos passar a ordem do dia. Número 09/2025, de autoria do vereador Dionísio, que solicita ao Poder Executivo a criação de espaços reservados para pessoas com deficiência e pessoas idosas em eventos públicos no município de Santa Luzia do Norte. Abrindo para quem desejar fazer a discussão, abrindo a inscrição para a discussão. Abrindo a inscrição para a discussão. Pode ser feita de Seu nome é Turbino, então, vereador. Como eu tenho falado agora na minha fala, para a população de Santa Luzia do Norte é de suma importância essa indicação, que na verdade ele já existe essa lei, é uma lei federal, é um Estatuto do Idoso, onde todos os municípios que for fazer eventos ou empresa privada, ela tem que ter um espaço reservado para as pessoas que têm acessibilidade. Então, eu acho, no país que a gente está vivendo, da forma que a gente está vivendo, então é muito importante a gente começar a ter um olhar diferente para essa população. Então, por isso que eu peço aos colegas vereadores aqui que me ajudem para que essa indicação seja aprovada, para que a gente possa cobrar dos responsáveis que for fazer um evento, seja o município, seja a empresa privada, para que tenha um espaço reservado. Porque talvez tenha um tio, um irmão já idoso, uma pessoa deficiente, uma filha, um filho, um primo, um sobrinho, e você queira que ele tenha aquele espaço ali. Então, é muito importante isso aí, ter um olhar diferente para essas pessoas. Como eu falei aqui anteriormente, uma vez que esse mês de abril é o mês que se consolida como o mês do autismo. A doutora Maísa deve saber que ela vem se aprofundando no assunto. Então, é muito importante, vereadora, que a gente comece a ter um olhar diferente e a gente, como vereador aqui, como a gente estamos, a gente tem que cobrar. O nosso papel aqui é fiscalizar, é legislar. O que for favorável ao povo, a gente vai aprovar. O que não for, a gente vai discutir, vai achar um caminho. Porque o diálogo é o caminho para se conseguir chegar a um objetivo. Eu acho que ninguém chega a um lugar nenhum sozinho. Ninguém é forte sozinho. Aquele que quer trilhar o seu caminho sozinho, lá na frente, ele vai morrer afogado. Porque eu não vi na história da política do Brasil, entendeu? Um político conseguir vencer na vida sem ter aliança, sem ter diálogo, entendeu? Porque eu acho que o diálogo e a comunicação é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Vamos abrir para a votação. Desculpa, perdão, vereador. Na realidade, eu vou falar, é muito importante a sua colocação, vereador Lima, sem dúvida, a mudança começa com inclusão, né? E o nosso município precisa caminhar muito em direção a isso. Então, só para reforçar a importância realmente dessa pauta. Abrindo o nosso painel para a votação. Está aprovado. Indicação número 10, da vereadora Maísa Monteiro, que solicita ao Poder Executivo que implemente ações visando a aquisição de uma UTI móvel para o município de Santa Luzia do Norte, abrindo o espaço para discussão. A desejar fazer essa inscrição para discussão.
início que essa implementação visa garantir o salvamento de vidas. É uma outra imóvel importante para, nos casos de alta complexidade, seja feito um trajeto ágil e com profissionais capacitados para que já vá realizando o salvamento durante o trajeto. E eu espero que não apenas seja aprovado aqui, como eu sei que irá, mas que o prefeito dê uma resposta a respeito dessa solicitação, porque a gente cansa de mandar indicações visando as melhorias para o nosso município e não tem um retorno, principalmente quando é um vereador de oposição, né? Porque ele não sabe diferenciar as questões importantes para o povo de divergências políticas, e isso é lamentável. Abrindo o nosso painel para a votação. Estará aprovado. Requerimento número 03/2025, de autoria da vereadora Maísa Monteiro, que requer ao Executivo informações sobre as políticas públicas voltadas à causa animal em nossa cidade. Abrindo para inscrição. Mais alguém? Então, a palavra para o doutor Carlos. Então, esse requerimento, só para salientar, é um requerimento de solicitação de informações. Considerando o que aconteceu, né, há poucos dias com o cavalo nas vias públicas do nosso município, visa justamente saber o que é que o município já faz por essa causa animal, para que a gente tome conhecimento e informe a população o que é que já vem sendo realizado e para que a gente possa promover políticas de melhorias nos serviços que se por acaso forem realmente ofertados, né? Porque eu não vejo muita coisa no município em relação a isso. Então, é um requerimento de informações para que o município informe quais são as políticas públicas voltadas para essa causa, respondendo aos questionamentos que foram colocados no requerimento. Abrindo para a votação. Desculpa. Vereadora Maria Marques. Boa tarde a todos, senhores presidentes, senhores vereadores, população aqui presente. Eu não poderia deixar de falar sobre esse requerimento, que por sinal é um requerimento de suma importância para o município, mas eu digo que para a causa animal. Eu moro ali na rua Cabo Humberto e eu quero aqui parabenizar a dona Marinês, esposa do seu Juvino, que todos os dias eu tenho passado, é minha vizinha, e eu vejo a luta que aquela mulher sem politicagem tem feito pela causa animal. Aquela mulher que tem mais de 10 ou 14 gatos, que ela tira do seu sustento, do seu dinheiro, do dinheiro do seu esposo, para alimentar e cuidar. Muitas das vezes tem levado para a castração, já castrou vários gatos, vários animais aqui na cidade. E aqui eu queria parabenizar ela de forma amplamente parabenizar pelo que ela vem fazendo em prol de gatos abandonados, cães abandonados. E é uma indicação que nós não poderíamos deixar de apoiar e de parabenizar a vereadora pela indicação, mas de forma conjunta, que a Câmara de Vereadores possa, a partir dessa indicação, cobrar das autoridades constituídas, da Secretaria, em especial da Secretaria de Saúde, para que seja dado amplo andamento e celeridade para uma resposta no sentido de nos informar ou informar a população quais são os trabalhos que o município e a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo pela causa animal. Então, assim, parabenizo a todos e a todas que cuidam, que tiram seu tempo para cuidar, que não é tarefa fácil, muitas das vezes tirando os seus recursos para cuidar de animais que
e muitas vezes nem da própria pessoa é. Eu digo isso pelo caso, repito aqui, saliento, da dona Marinês, que tem ali mais de 14 gatos, que todos os dias eu vejo ela alimentando, seja os delas, ou os que nas ruas aparecem abandonados por pessoas irresponsáveis, que criam, ao parir a sua gata, vai solta lá no meio da rua, solta nos matos, e todos parecem que coincidentemente aparecem ali na casa da dona Marinês. E aqui eu quero pedir aos senhores vereadores e parabenizar a vereadora Maísa Monteiro pela indicação e cobrarmos de forma efetiva da município quais são o que tem sido feito por esta causa tão nobre. Muito obrigado, senhor presidente. É muito gato, cachorro. Está aprovado. Tem discussão? Tem outra aí? Não, discussão para explicações pessoais. Fala duas vezes, né? Mas tem vontade de falar, né? Vai falar duas vezes. Mais alguém? Encerrado o nosso grupo. Vamos ouvir os amantes. Boa tarde, senhoras e senhores, aqui presentes que nos acompanham presencialmente e também pelas redes sociais. Então, só recapitulando o que eu falei na sessão passada a respeito dos médicos e medicamentos que faltam no município. Ontem, um cidadão veio me procurar, dizendo que foi na UPAN em busca de remédios e, mais uma vez, lá os remédios não se encontravam. Então, eu queria saber o que esse atual gestor incompetente faz com o dinheiro público, porque a falta de remédio está absurda, muita gente reclamando, muita gente me procurando. E em questão também dos médicos é um absurdo, como eu já falei na sessão passada, que 4 horas da tarde é o horário que os médicos chegam lá no UPAN. Então, quem estiver doente de manhã vai ter que, infelizmente, esperar. E ele, não achando pouco, o atual gestor ainda demitiu uma médica, que era a única que ficava no município, então, demitiu uma médica, não achando pouco, e agora eu não sei o que ele está fazendo com o serviço, porque nenhum médico se encontra nessa UPAN só a partir de 4 horas da tarde. Então, eu acho muita injustiça expulsar uma médica que se dedicava, trabalhava na UPAN, e ele vai demitir de forma brusca, uma coisa horrível. E é isso. Muito obrigado. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e eu que estou aqui desde a primeira sessão levantando essa pauta, fico muito feliz que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, tenha reconhecido a importância desse tema e vai realizar o primeiro evento nesse sentido, né, de conscientização sobre o autismo. Isso mostra que a pauta que eu estou lutando aqui nesta casa, com o projeto de lei de criação da Semana de Conscientização do Autismo, é de fato necessária. Mas me causa estranheza o fato de que, se o prefeito reconhece a importância desse tema, por que a lei ainda não foi sancionada?
Sendo que a lei do remanejamento, que foi aprovada nesta casa no mesmo dia, apenas 3 dias depois já havia sido sancionada, publicada no Diário Oficial e está em vigor. O projeto de lei que foi votado semana passada, sobre as alíquotas da Previdência, também já foi sancionado e ontem foi publicado no Diário Oficial. Então, assim, um evento pontual é válido, mas não substitui a necessidade de uma política pública permanente. A sanção do meu projeto garantiria que essa ação ocorresse não apenas esse ano, mas em todos os anos, independente de boa vontade da atual ou das futuras gestões. O prefeito precisa decidir se ele apoia essa causa ou se ele quer apenas ganhar visibilidade momentânea com a realização desse evento. Se ele vai deixar as divergências políticas em detrimento do interesse público. Além disso, eu apresentei aqui também o projeto da carteirinha, da criação da carteirinha municipal do autista. Mas, hoje, eu digo a surpresa, é que o município preferiu aderir à CIPTEA, que é a carteira estadual. Mas o que ocorre? A carteira estadual, ela existe por meio de lei desde 2020. E só depois que eu levantei essa pauta aqui, para não aprovar a política local, que seria a carteira municipal, eles aderiram à carteira estadual. É válido, porque as pessoas vão ter a identificação, mas ele está excluindo uma política pública local, que poderia facilitar o acesso dessa população. Eu quero deixar claro aqui que isso não é uma disputa política. O prefeito, se ele está querendo valorizar o seu eco, isso não diminui o impacto do trabalho que eu venho realizando aqui nessa casa por essa pauta. Então, assim, as sanções dessas leis vão valorizar e vai servir para o interesse público, o interesse do povo, em especial das famílias autistas, que muitas vezes têm a sua luta invisível. Então, eu vou continuar lutando para que essa pauta não fique refém de decisões meramente políticas, só porque foram implementadas, sugeridas por uma vereadora da oposição. Outra pauta que eu quero levantar aqui é sobre a questão da demissão da médica, como o Zezé acabou falando aqui. O que ocorre é que chegou a ter conhecimento a reclamação de diversos cidadãos a respeito da demissão dessa médica, que, segundo o que a gente escuta muito do povo, é que ela tinha um comprometimento muito grande, atendia com humanidade, exercia muito bem o seu papel de médica, como plantonista aqui do município. E ela foi demitida, logicamente que tem eles dizem que foi por questões de reclamações, mas o principal motivo, não pasmem, foi porque a médica estava gerando muito gastos para o município. Foi dito para a médica que as pessoas estavam deixando de ir para o PSF para ir para o UPAN se consultar com ela, e isso estava demandando gastos com medicamento. Foi dito também uma situação que a médica não poderia solicitar exames durante o plantão. E quando ela informou que isso era uma pauta da Secretaria, que foi colocado pela Secretaria de Saúde, o secretário achou ruim, porque era para ela dizer que ela não iria solicitar, porque não achava que era necessário. Então, assim, mas quando era de interesse do secretário, quando era indicação de alguma autoridade, aí a médica tinha autorização de solicitar o exame. Então, aqui, isso traz questões muito sérias. A solicitação de exames, ela fica refém de interesse político, Uma pessoa que comanda, não é a médica que tem autonomia de saber se pode ou não solicitar um exame. A médica não sabe reconhecer se aquele caso é urgente e passar um medicamento. Se o papel do médico é justamente atender, diagnosticar e tratar, qual é a política pública da saúde do município que está impedindo que a médica faça isso, tenha autonomia sobre isso, querendo diminuir gastos? Saúde não é gasto, saúde é investimento. Não pode se brincar com a vida da população para querer economizar. Outra situação bastante grave é a questão do aparelho de ultrassonografia que o município dispõe e que não pode ser utilizado no plantão da UPAM. O aparelho fica trancado na sala da Secretaria de Saúde. Inclusive, aconteceu um episódio durante o Carnaval que tinha uma gestante passando mal na UPAM e que não tinha vaga em nenhuma UPA de Maceió,
E a médica solicitou a ultrassom, porque ela realizava sem nem cobrar nenhum custo adicional por isso, e o aparelho não estava disponível na UPAM. Ela teve que ligar para o secretário de governo para ele poder fazer a autorização para poder chegar o aparelho e realizar o procedimento de urgência. Então, para que existe um aparelho no município se não é para ser utilizado pela população? Está se falando em gastos. Só no primeiro bimestre de 2025, a saúde teve um gasto de mais de 2 milhões de reais no primeiro bimestre. E falta ibuprofeno infantil há quase um mês na farmácia. Então, onde é que está sendo investido o dinheiro da saúde? Qual é a política pública da saúde? Eu quero que seja convocado o secretário de saúde para que venha aqui publicamente e preste esclarecimento sobre esses fatos que são graves. E não é a vereadora Maísa que está falando, tem áudio. Eu recebi áudios com a voz do secretário falando sobre essas questões. Então, é uma situação muito grave que precisa ser apurada por esta casa. Vereadora Flávia. Boa tarde a todos novamente. A minha questionamento aqui é sobre a BRK. Já tem vários dias que eu estou vindo aqui conversar com as pessoas que me chamam para saber a resposta da tão sonhada audiência pública. E até agora eu não tive nenhum retorno, nenhuma resposta. Assim que acabei de chegar aqui nessa casa, a moradora me chamou e falou que já tem 6 dias sem água no município. 6 dias. Então, assim, o que eu pude fazer, o que eu pude gritar, o que eu pude chamar a atenção para praticamente implorar por essa audiência pública foi feito. E até agora eu não tive retorno, não tive nenhuma resposta. E é como a vereadora Maísa falou, a gente aqui não estava só para falar, a gente está para ser ouvido. Então não adianta, fica cansativo. A gente está toda hora aqui falando de uma situação que já é bastante corriqueira. E o município, a cidade, as pessoas estão se perdendo, porque no final do mês chega a conta. Então todo mundo fica se desgastando. Chegou agora uma senhora e falou que está chegando ao nível que vai fechar a BR para poder chamar a atenção da BRK. Cadê o respeito com a população? Cadê o respeito com a nossa casa? Cadê o respeito com a gente aqui? Então, eu espero que realmente ela dê um retorno, né? E que aqui ninguém está para brincadeira. Todo mundo aqui está aguardando realmente uma explicação de verdade. É isso. Vereador Dionísio. Boa tarde a todos novamente. Venho aqui tratar de um assunto onde pude, durante a semana, receber algumas reclamações na ouvidoria do Guilherme Araújo, como Fala mais próximo. nas próximas. Puxa o microfone para você. Mas pode puxar assim, filho. Pude receber algumas reclamações da população na ouvidoria do Guilherme Araújo, onde houve um acidente. Eu acho que todos têm conhecimento disso, que o rapaz perdeu o braço e uma parte do pé. E aí, muitas reclamações sobre a questão da iluminação pública do nosso município. Eu sou gestão, eu sou situação, mas assim, eu fui averiguar, até porque meu papel aqui é de vereador, de fiscalizar e de cobrar, entendeu? E assim, eu pude constatar que existem 12 postos com lâmpadas queimadas. Com a minha comunidade, procurei a gestão e eles falaram que vão solucionar. Então, eu estou dizendo para a população aqui, dando a resposta à população, que os vereadores dessa casa estão atentos a tudo que acontece no município. Até porque existe um contrato dessa empresa, entendeu? E assim, e ela precisa prestar o serviço para o município, para a população. Mas o gestor me garantiu que vai resolver e vamos aguardar. Porque na próxima sessão ele vai cobrar novamente. Porque não sou eu que estou cobrando, é o povo, entendeu? Mas a gente representa o povo. Então, são 12 postos com lâmpada queimada. Que a empresa está, infelizmente, está deixando a desejar com essa prestação de serviço. Então, eu peço aqui também aos vereadores que observem a demanda do nosso município, para que a gente venha aqui cobrar da gestão, porque a gente somos parceiros, mas a gente tem que cobrar. Nós somos homens do povo aqui dentro. Entendeu? Então, assim, é inadmissível, 12 postos com lâmpada queimada.
A entrada da cidade do Duda Balbino, a entrada da cidade são 12 lâmpadas queimadas. Uma hora é vaca no meio da pista, outra é cavalo, quer dizer, vai esperar alguém morrer para poder colocar a iluminação? Então, assim, a minha crítica ela é construtiva, para que vocês saibam que a minha crítica ela é construtiva. Eu estou aqui para ajudar, agora sim, também estou para cobrar e esperar com o retorno. Então, vamos aguardar, entendeu? Que esse cara resolver, para que a gente possa, entendeu? Ter uma cidade iluminada, entendeu? De qualidade. Então, assim, só tenho a agradecer e muito obrigado a todos. Ao vereador Dionísio. Era o meu. Senhor presidente, mais uma vez, eu venho aqui por meio desses minutos regimental, aqui falar três causas que no início desse mandato eu comecei a trazer para a Câmara dos Vereadores as cobranças e cobrar os pedidos de algumas pessoas terem parado na rua, e eu tenho prometido e cumprido que eu falo independente de qualquer coisa. E uma das pautas que eu falei aqui no começo do mandato foi sobre o direito do idoso de a gratuidade nas vans de Santa Luzia, de Coqueiro Seco ou de qualquer outro estado, cidade. Nós vamos falar por aqui, porque é aqui que vem as cobranças. Nós temos muito idoso, e a população idosa está crescendo e crescendo muito rápido. Falta pouco, e nós aqui, no meu caso eu, o vereador Dino, o vereador Moés, Del, o vereador Gil, e a gente entra daqui a 13, 14 anos também nesse grupo de idosos, porque a partir dos 60 já é idoso. E o que é que eu quero trazer com isso? É que a falta de respeito que a SAL e alguns donos de vans, porque o motorista, e eu cito aqui o nome, é o senhor Alonso, ele é o motorista e dono da van, que não tem permitido, muitas das vezes, a entrada do idoso quando ele sabe que ele vai apresentar a carteirinha do idoso. Então, assim, temos recebido essas reclamações de desrespeito, porque são pessoas com 70, 75 anos, 68, 60 anos, que contribuíram, e muito, pagaram muitas passagens para essas pessoas, e pelo fato hoje de ser uma lei que garante a eles o direito de ir a Maceió e voltar, e não está sendo respeitado. Quando olha no ponto de ônibus que vê que é um idoso, não para, quando para, diz que já subiu 2. Espera aí, eu pergunto, existe agora limites para entrar dentro de uma van, porque um rapaz que é uma pessoa idosa, mas está ali devidamente com sua carteirinha de idoso, que libera o direito de andar gratuitamente. Então aqui eu quero falar mais uma vez que a gente possa fazer reclamações por meio de ofício à SAL, pedindo a deliberação de quais são os pré-requisitos que eles usam para dar o direito para essas pessoas de andar nas vans. Portanto, aqui é minha indignação com o dono dessas vans e com os responsáveis que não têm permitido os idosos entrar para ir ou voltar a Maceió. Queria aqui também citar, como bem falou o vereador Dionísio, sobre a entrada de Santa Luzia. São 2 km e 700 metros. Começando ali da casa do Cisco Flor até o trevo, 2 km e 700 metros. Está muito ruim de transitar ali por ali, porque quando se faz uma curva, em todas as curvas ali, desses 2 km e 700, o mato está muito grande, certo? Vamos entrar no período chuvoso, e quanto mais chuva, mais o mato tende a crescer. Eu queria aqui pedir do chefe da limpeza e da Secretaria de Infraestrutura uma atenção maior para a entrada da nossa cidade. Eu sei também que, como se trata de uma L, é de total poder do governo do Estado, mas que essa Câmara também cobre, e foi cobrado no Instagram do vereador Heronildo, sobre os buracos que estão crescendo, tem muitos, do trevo até o bairro do Guardiano. Então, assim, que a gente faça essas cobranças
ao DR para que ele possa mandar tapar os buracos que podem causar grandes acidentes naquela rodovia. Então, assim, e mais uma vez eu queria aqui parabenizar, eu diria que parabenizar porque foi solucionado o problema, foram 2 apenas, tem outros, mas que foram 2 que estavam precisando muito, foi aquele buraco da rua Dom Pedro e da rua Estevam Protomarte de Brito. Então, quero parabenizar, vou cobrar, eu falei para o secretário que não era crítica, era cobrança, e sempre as farei, sempre que houver qualquer coisa que possa causar transtornos ou prejuízo à população. Muito embora nós não fomos eleitos para julgar, nós fomos eleitos para legislar e para fiscalizar. É isso que eu tento fazer aqui e acredito que muitos vereadores que aqui estão. Então, assim, eu queria falar sobre a limpeza da nossa AL, que, como eu falei, do Trevo até, mais precisamente, ao posto de gasolina ali do nosso amigo Cissão. É onde a causa que está causando mais transtorno e perigo por quem por ali transita, esses matos, está muito grande, inclusive aonde aconteceu o recente acidente, onde o rapaz perdeu a perna, e perdeu o pé e perdeu a mão. Então, assim, que a gente possa trabalhar no sentido de limpar aquela rodovia, para que os motoristas possam ter uma melhor visibilidade. Mas também eu queria que essa Câmara pudesse ver alguma forma de criar uma lei, uma indicação para responsabilizar os donos de animais que muitas das vezes têm amarrado senhores vereadores, os seus animais à beira da pista. E como a corda é grande, o animal não pensa, ele não sabe o que está fazendo, e a corda estica, eles vão para a pista, e muitas das vezes tem causado grande acidente. Ontem eu fui à cidade de Coruripe e eu vi ali um absurdo, quando um veículo Gol se chocou com um animal, era uma égua, e a égua morreu na hora. E por não ser o dia dele, graças a Deus, a égua, ao o impacto que teve nela, ela caiu literalmente dentro do carro, e quase cessando a vida do motorista e da esposa, acho que era a esposa que ia com ele. Então, assim, que nós possamos colocar uma indicação, criar uma lei para responsabilizar, porque nós temos visto aqui, por exemplo, o Lucas. Ele tem animais, mas ele tem animal dentro ou do terreno dele, ou do terreno que ele arrendou para ficar os seus animais. E muitas das vezes as pessoas não têm onde colocar e colocam na pista, à beira do caminho, e digo mais, uma corda onde o animal vai para o meio da pista. Então, que a gente possa mandar uma notificação para criar uma lei aqui nessa casa e que ela seja sancionada para que seja responsabilizado os donos desses animais que têm causado grandes perigo à população que por ali transita. Portanto, quero também aqui falar sobre, recebi também essas reclamações, recebi uma que estava em frente da minha casa, no posto 35, mas quando cobrei o responsável pela empresa Anjos de Engenharia, de imediato ele mandou colocar a lâmpada. Eu não posso aqui deixar de dizer isso, mas as reclamações exatamente sobre os postos que estão apagados na L ali que liga Santa Luzia a Satuba. Então quero aqui pedir a Anjos de Engenharia que dê uma atenção maior e melhor naquela L e em todos os postos que porventura estiverem apagados. Que as lâmpadas sejam reconduzidas para que nós possamos transitar melhor, andar melhor, com uma melhor visibilidade. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos os vereadores. Não havendo mais. Quem vai fazer? Não havendo mais quem vai fazer uso da palavra, antes de encerrarmos nossa sessão. Faltou só o teco aí, foi. Vereador Teco, muito bem. Então, com a palavra, vereador Teco.
Então, esquecida. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, público aí presente, agora presente. Senhor presidente, hoje vim aqui solicitar verbalmente um pedido de um banheiro químico ali na mediação ali da praça, que está em reforma, né? A praça do evento, que é de uma suma importância, um banheiro químico ali, para que os mototáxis, os taxistas tenham um banheiro no processo do andamento ali da reforma da praça. Quero que o senhor coloque aí em votação, né, que é de uma suma importância. Peço a todos os vereadores também que reconheçam as condições precisas, né, ali naquele local, que a gente vê muitas pessoas ali, massa o churrasquinho mesmo, com o churrasquinho dele ali, os caras bebem, de uma hora para outra querem um banheiro, não tem um banheiro, mija ali mesmo. E eu acho uma falta de respeito. Então, eu solicito aqui o secretário, que eu acho que é o Davi, que coloque lá um banheiro químico lá. Muito obrigado. Agora, não vendo mais, que eu uso da palavra, vamos encerrar a nossa sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária, aonde será a eleição da mesa diretora para o segundo biênio, aonde vai haver uma mudança na mesa diretora, devido no nosso primeiro biênio, o nosso líder de governo é o Dionísio, e, como ficou acertado no segundo biênio, o nosso líder de governo será o vereador Heronildo Fax. Então, por esse efeito, nós estamos colocando, alterando a chapa com o vereador técnico. Então, o vereador técnico, para o segundo biênio, será o segundo secretário. Então, aqui no segundo biênio, o vereador Heronildo Fax será o nosso líder de governo, quando o vereador Dino encerra no primeiro biênio. Então, estou por encerrada a nossa sessão. Daqui a 10 minutos voltaremos com a sessão extraordinária para fazermos a nossa eleição da mesa diretora para o segundo biênio.